eu sou a Bia e esse é o Além da Bia. Aqui vai ser um espaço para mim poder falar de tudo que é além do que as pessoas às vezes me conhecem, mas não sabem do que realmente sou por dentro, né? De tudo que eu agreguei na minha vida nesses anos, nos meus 27 anos. E falar sobre a essência, né, da vida, sobre evolução espiritual e pessoal, sobre algumas viagens, talvez, assim como eu já gravei uma viagem muito boa, uma viagem muito especial para mim e para o meu marido. E hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre algo que tem feito muita diferença na minha vida e que é algo que eu comecei a praticar nos últimos anos, que é viver de forma autêntica. Viver autêntico é ser fiel, né, a quem somos, quem realmente somos, sem máscaras, sem tentar agradar as pessoas, né, ao nosso redor. É escutar a nossa voz interior, é a gente agir alinhado com nossos valores e com sentimentos verdadeiros. Tudo isso começou quando eu comecei a gostar mais de estar sozinha, porque houve uma fase da minha vida, principalmente ali próximo dos 18 anos, que eu sempre estava rodeada de pessoas. Muito festeira, né? Tava sempre com amigos, final de semana, bebedeira, enfim, foi uma época da minha vida que eu curti muito. Eu não me arrependo, eu acho que tudo faz parte da evolução. Mas sabe quando você não se sente completa, sabe? É como se faltasse algo. É como se aquilo não é o suficiente. Tudo aquilo que aconteceu dura algumas horas e aí você vai para sua casa e é você. É você, sua família, se você mora com a família, na época eu morava ainda com a minha mãe, com meu irmão, mas é você sozinha, entendeu? Aí acabou a diversão, aquele vazio, sabe? De uma sensação de que algo tá faltando. E aí, quando eu comecei a praticar isso, passei por diversas frustrações, decepções, né? Então eu acho que tudo isso colaborou para que eu chegasse em um momento da minha vida e começasse a querer conhecer mais essa pessoinha aqui que sou eu mesma, né? Então eu comecei a passar mais tempo comigo mesma, passar mais tempo com Deus, refletir mais, né? Comecei a gostar de estar na minha própria companhia, assistir um filme, ir passear no shopping, ir no cinema, comprar uma roupa, sentar no restaurante e comer, sabe aquela paz? E isso começou a tornar um hábito tão gostoso, tão prazeroso, que eu comecei a amar a minha própria companhia. E isso não me afastou das pessoas, pelo contrário, isso fez eu valorizar as boas companhias, né? Então, as minhas amizades, né, foi virando funil, né, a peneirinha ali foi passando, e obviamente com, né, o passar dos anos, toda aquela amizade, aquela galera toda, tudo vai mudando, né, a vida vai passando e você muda um pouco seu foco, suas prioridades, então vai ficando só aqueles que realmente, né, são mais próximos, são mais especiais. Aqueles que realmente se encaixam na sua vida, que independente se você tá mudando, você tá no seu processo de evolução, eles estão com você, eles não te julgam, né? E eu tive que lidar com isso, porque eu mudei bastante, né? A Bia festeira, doida, que todo mundo gostava, na verdade era um misto de uns odiavam, outros amavam, porque o meu jeito às vezes podia ter incomodar algumas pessoas e outras gostavam muito. Eu era a Bia das festinhas, a Bia social, a Bia sociável, na verdade, a Bia comunicativa, enfim. Esse era meu jeito. E com o tempo eu fui me tornando uma pessoa introspectiva. E eu percebia que quando eu tava sozinha, acho que não pelo fato de eu estar sozinha, mas pelo fato de quando eu estava sozinha, talvez eu era eu de verdade. E eu comecei a perceber que eu era uma pessoa introspectiva.
E aí eu comecei a gostar da introspecção. Tanto que hoje, ainda os que permanecem na minha vida, minha família, né, os amigos também, as pessoas ainda me conhecem por ser uma pessoa muito sociável, muito comunicativa, né? Porque isso não deixa de... Não é, é minha personalidade, não é uma coisa que, né, vai sumir assim. Mas eu comecei a gostar muito do meu lado introspectivo. Então, tem momentos que eu valorizo a introspecção, o estar sozinha, o estar em silêncio. E eu senti que tudo isso fez parte da minha evolução. E eu acho que todo mundo deve fazer isso. Que eu acho que quando você tá com você mesma e Deus, né, pra quem acredita em Deus, aqui eu vou falar muito sobre ele, porque eu acredito muito em Deus, Jesus Cristo. Não tenho religião específica, mas a espiritualidade em si, eu ando ali junto, e estudando e aprendendo sempre. Então, eu acho que todo mundo tem que passar por esse processo, porque é quando você se conhece. Quando você tá em meio de pessoas, principalmente quando você é mais novo, geralmente você tende a atender a expectativa das pessoas. Eu pensava assim, putz, hoje eu não tô num dia legal, mas se eu mostrar se eu for naquele rolê e eu ficar, e eu for a Bia que sou em casa, as pessoas vão achar que eu tô brava, as pessoas vão achar que eu tô de mau humor, vão achar que eu tô chata. E eu não podia de forma alguma passar essa impressão, as pessoas tinham que gostar de mim. As pessoas tinham que gostar da Bia legal, da Bia que dá gargalhada, da Bia que grita, que fala alto, que se diverte, entendeu? Que dança, que não, entendeu? Eu não podia passar essa impressão nunca. Eu tinha que estar lá feliz e eu acabava forçando a barra das próprias expectativas que talvez eu colocava em mim mesma, né? Então, a gente tem que parar para ouvir a nossa voz interior. E tudo isso é um processo, tá, gente? Isso não foi da noite pro dia, isso levou anos. E hoje eu posso dizer que eu sou uma nova Bia, né? Graças a Deus, as pessoas que, meus amigos, né, que estão comigo aí desde esse tempo de festança e tal, acompanharam esse processo, eu continuo sendo a Bia. Mas hoje eles respeitam o meu momento, a minha mudança, e entendem que isso fez muito bem pra mim. E isso me deixa ainda mais feliz, né? Porque eu hoje não me importo mais em ficar agradando as pessoas, né? Se eu não estou num dia bom, pô, eu não tô legal, mas vamos sim, mas, pô... Ou então, não, eu não tô legal, então eu vou ficar em casa, eu não vou ser uma Bia legal hoje, é melhor ficar em casa, sabe? Não vou conseguir ser eu mesma, assim, trazer uma vibe boa, não vou poder trocar uma boa ideia, não tô bem comigo mesmo. Sabe, aceitar que aquele dia eu não tô bem e que eu não vou dar o meu melhor. E as pessoas falarem, Bia, tá tudo bem. A gente marca outro dia você vai. Pô, cara, isso aqui está especial. Puta que pariu. Desculpa o palavreado, não sei nem se eu podia falar isso. Mas é tão gostoso estar rodeado de pessoas assim. E eu não falo só de amigos. Meu esposo, com quem eu me casei, né, há um pouco... quase um ano, na verdade, mas a gente já tá junto aí tem alguns anos. Ele me entende tanto. E ele sabe todas as minhas fases, todos os meus momentos. Ele viveu tudo comigo, praticamente. Me conheceu de todas as minhas versões. Ele me conheceu a Bia festeira, a Bia em processo, a Bia com depressão, a Bia... Ele conheceu todas as minhas faces. E ele escolheu estar comigo. E hoje ele respeita muito essa minha posição. Ele sabe quando eu não tô num dia bom. Ele sabe quando eu tô introspectiva. Ele sabe quando eu quero estar introspectiva, porque eu quero ter o meu momento. Então, escolha pessoas também que façam bem pra você. Observe o que faz você feliz de verdade sem influência externa, sabe? Sem alguém dizer pra você que aquilo te faz bem. Conforme você vai priorizando momentos mais sozinha, no caso, você começa a se conhecer, você começa a ter vontade diferente e você vai explorando aquilo, sabe?
Ai, hoje eu quero ver a natureza. Vai lá. Você quer ir sozinha? Vai. Você quer levar sua mãe, seu namorado, sua amiga? Vai. Ai, eu não quero ninguém perto de mim. Eu quero só eu. Não tô a fim de conversar hoje. Permita-se errar e aprender com você mesma. Nesse processo foi muito doloroso, porque além de eu ter enfrentado uma depressão, eu tive que lidar com muita frustração, com a tristeza e com aquele desapego de ser uma Bia e não ser mais, sabe? Culpa, muita culpa. Então, tipo assim, o processo é doloroso, o processo não é fácil. Dói. Você mudar, você escolher evoluir, dói muito. E quando eu falo que dói no sentido de que vai ser pra melhor. E quando você começar a se sentir bem, você vai se sentir muito bem. E todo aquele processo, aquela dor, aquele receio de falar um não quando você não quer, aquilo vai passar e vai tornar tão fácil. E sem culpa, sem carregar peso, sem nada. Poxa, eu não tô legal hoje, eu não vou. Não quer falar que não tá legal? Pô, eu não vou. Hoje eu não vou. Vamos marcar outro dia? Não tem que ficar dando explicação, sabe? Eu já passei muito tempo tentando me encaixar em expectativas que não eram minhas, né? E acho que muita gente tem que lidar com isso. Que a gente... Parece que a maioria das pessoas, né? Bom, o que eu posso falar é mais sobre mim. Mas parece que a gente é criado pra atingir alguma expectativa, geralmente da nossa família, né? Mas depois que a gente cresce, que a gente vai conhecer o mundo, que a gente vive, né, experiências na vida, parece que a gente já começa a querer atender a expectativa dos outros, expectativas de alguém do trabalho, expectativas de relacionamentos, expectativas de amizades, de tudo, menos da gente mesmo. E comigo eu percebi que eu também agi dessa forma por diversos anos. Não que eu seja uma pessoa muito velha, tá? Eu tenho 27 anos, mas eu agi assim por muito tempo, né? E isso só me afastava de quem eu queria ser de verdade. De quem eu era, né? De verdade, de quem que eu queria me tornar. E quando eu comecei a ouvir mais a minha intuição, as minhas paixões, eu notei que tudo começou a fluir na minha vida. Não só falando da vida pessoal em si, sabe? Mas até o profissional, as amizades, o financeiro. Tudo parece começar... Cara, eu passaria horas aqui falando. Eu passaria horas aqui falando sobre esse processo. Eu acho que com o tempo aqui, como for, né, o retorno também desse vídeo, se vocês gostarem, eu posso trazer mais assuntos relacionados a isso. E também posso dizer que foram aí uns 7 anos de processo, assim, de evolução, sabe? De enfrentar o meu eu, o meu ego. Então, vai com calma com você mesma, sabe? Não pega leve. Parou pra pensar o que significa viver de forma autêntica? Me conta aqui nos comentários. E se gostou, inscreva-se nesse canal e acompanhe essa jornada comigo. Até o próximo vídeo.